A partir de agora, você vai ouvir o testemunho do diácono Ezequiel Nunes. Ele que vem testemunhar a trajetória de sua infância e sua juventude, os traumas que sofreu na sua vida e os livramentos de morte, o qual o Senhor concedeu a ele. Fique conosco até o fim desse testemunho e você será edificado pelo Senhor. Ouça agora o testemunho do diácono Ezequiel Nunes. A paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a todos os nossos irmãos ouvintes que nos ouvem pela primeira vez aqui neste canal. Irmãos, queria relatar o meu testemunho, como foi a minha vida, no tempo, glória a Deus, que eu era criança e no tempo da minha conversão, glória a Deus, desde o dia que aceitei a Jesus. Eu queria trazer um pouquinho do meu passado aqui para os irmãos, como eu era e como era a minha família naquele tempo, glória a Deus. Desde o começo, glória a Deus, aleluia. Minha família já nasceu ali. Quando eu nasci ali, meus irmãos, eu nasci num berço evangélico, Meus pais, minha mãe, meu pai era evangélico naquela época, da Assembleia de Deus da época, glória a Deus. A minha família, todos nós servíamos ao Senhor. Eu sempre tinha um sonho, irmãos, de ser um dia um tocador, tocar um instrumento na casa de Deus. Quando eu tinha ali meus 7 anos, mais ou menos, sempre estava na casa do Senhor Jesus. E eu sempre com o meu sonho de um dia ser um cantor, para a glória de Deus, um cantor evangélico. Mas o Senhor, Ele sabe todos os planos, irmãos, para a glória de Deus. Queria relatar aqui, irmãos, que naquele tempo, foi um tempo, que a graça ainda estava nas igrejas, muitas igrejas ainda tinham testemunho, muitos viviam a Jesus, glória a Deus, a sã doutrina do Senhor Jesus. Aí o tempo foi passando, irmãos, nesse tempo, glória a Deus, eu peguei ali também, eu tinha uma enfermidade muito grave, uma enfermidade asmática, onde eu sofria muito, glória a Deus, desde criança, desde meus 2 anos de idade. Também, meus irmãos, passou o tempo, glória a Deus, minha mãe e meu pai vendeu ali aquele sítio onde nós morava. Nós morava mais de 22 quilômetros longe da cidade. Tinha a nossa igreja ali mesmo no assentamento naquela época. Meus irmãos, o inimigo, ele sabe, glória a Deus, como fazer, os seus laços, Naquela época, meus irmãos, quando meu pai e minha mãe saiu dali, glória a Deus, para vir aqui, para uma outra cidade no Paraná. Nesse tempo, meu pai e minha mãe acabaram desviando do evangelho. Minha mãe saiu da igreja, tinha 25 anos de idade. Minha mãe era uma obreira, Ela era tesoureira também da casa de Deus. Ela cantava, louvava, naquela época, glória a Deus. Era dirigente de círculo de oração. Meu pai também, ele acompanhava ali os cultos, mas não pregava, mas ele era, assim, um cristão na época ainda com minha mãe. E, meus irmãos, o tempo passou, A minha mãe acabou indo para o mundo. E eu sempre tinha no meu coração, irmãos, que eu um dia ainda ser um servo de Deus, Naquele tempo, irmãos, como eu ainda era criança, esse sonho, de um dia ser um grande homem de Deus, ele foi se apagando no meu coração, porque uma criança, irmãos, ele é inocente, Eu acredito assim, que a criança ainda é inocente, nessa época. E ali passou o tempo, irmãos, eu acabei, glória a Deus, Jesus, me afastando do Senhor Jesus, porque minha mãe não me levava mais para a igreja. Eu até mesmo na época perguntava para minha mãe: mãe, por que você não me leva mais para a igreja? Minha mãe não queria nem saber mais de Deus, não queria saber mais de igreja, glória a Deus. Acabou entrando na vaidade, acabou entrando no mundo. Meu pai também na mesma situação, irmãos. Aí foi passando mais um pouco do tempo, irmãos. Meu pai, começou a ser mais agressivo com a minha mãe. Começou ali os dois a entrar em discussão, Acabaram brigando muitas vezes. Até mesmo uma vez, irmãos, Deus me livrou da morte nesse tempo, Eu tinha ali, meus irmãos, mais ou menos uns 9 anos de idade. Glória a Deus, na época, mais ou menos aí, uns 9 anos de idade. Um dia meu pai pegou minha mãe, começou a espancar ali dentro de casa,
glória a Deus, e acabou uma briga terrível, onde meu pai pegou a faca, né, glória a Deus, ali levou ela para ser degolada ali na cozinha, e eu e minhas irmãs entramos ali na frente, né, lutemos contra meu pai, tentamos arrancar ali as mãos dele dos cabelos da minha mãe, que ela estava sendo arrastada naquela hora. E nós, de tanto que insistia, lutava contra o nosso pai ali naquela época, Deus acabou assim abençoando que a minha mãe conseguiu se escapar ali, mas meu pai ficou revoltado, irmãos, acabou ficando revoltado, se levantou ali com uma fúria muito grande, e aí ele pegou e quis se vingar da minha mãe, já que ele não conseguiu matar ela na hora. Ele pegou a faca e correu atrás de mim, irmãos. E nisso nós saímos correndo, e meu pai correndo atrás de mim, eu correndo dele. Meu pai pegou uma faca, meus irmãos, bem grande, nova, que ele tinha uma peixeira. Aí essa faca, meus irmãos, ele correndo atrás de mim, eu já vendo que não tinha mais para onde escapar. Quando eu vi, irmãos, eu só senti assim, que ele pegou aquela faca, né, atingiu ali ao lado do meu pescoço, e naquela região ali do pescoço, até ali o meu quadril, ele levou aquela faca, irmãos. Mas o Senhor foi tão fiel, tão misericordioso, que ali eu me encolhi para frente, né, com a barriga para frente e as costas em vertical, né, assim, acabei ali me livrando, né, daquela faca acabar entrando, né, dentro de mim e acabar rasgando até mesmo, né, eu por dentro, matando eu naquela mesma hora. E ali, meus irmãos, meu pai rasgou minha camiseta fora com aquela faca. Consegui se escapar do meu pai. Aí, meus irmãos, o tempo foi passando mais um pouco. Meu pai ainda continuou sendo agressivo, continuou agindo de uma forma terrível dentro de casa. Muitas vezes, meus irmãos, na madrugada, nós corria ali para um canto, para o outro, né? A Jesus, né? E ali, meus irmãos, assim era a vida nossa depois que meu pai e minha mãe saíram da igreja. Aí, irmãos, resumindo esse testemunho, para não ficar muito grande, passou mais um tempo, irmãos, glória a Deus, aleluia, Jesus. Um dia eu estava ali, né, assistindo novela, eu sentado no sofá assistindo novela, meu pai também assistindo novela, minha mãe assistindo novela, minhas irmãs também. Naquele tempo nós assistíamos televisão, meu pai já não tinha mais a doutrina, minha mãe não tinha mais a doutrina, e acabaram, né, aceitando a televisão dentro de casa. Aí, irmãos, foi ali que tudo começou a ficar mais pior, a situação de dentro de casa, começou a ter muitas traições, meu pai começou a trair muitas vezes a minha mãe, ali eu sabia, muitas vezes meu pai levou eu até na porta de, né, como posso falar para não ficar muito feio, né, por causa de crianças, né, mas Deus abençoe ainda, né, que dê para falar aqui, glória a Deus, mas muitas vezes meu pai na madrugada levou ali eu até na porta daquele lugar, né, que os irmãos sabem como que eu posso dizer, um hotel ali, né, aqueles lugares ali que é muito forte de falar essa palavra, né? Aí, irmãos, meu pai ali, ele pecava ali contra Deus, pecava contra minha mãe, fazia as coisas erradas. Aí, depois da madrugada, voltávamos para casa, naquela madrugada, sabendo de tudo que estava acontecendo. Ali começou tendo mais brigas dentro do meu lar, da minha casa, até que chegou um dia, meus irmãos, que eu estava ali, eu comecei a discutir com meu pai dentro de casa, irmãos, por causa de ver as situações que estavam acontecendo. Aí naquela discussão ali, meu pai pegou meus irmãos, né, pensou em matar eu naquela hora. Ele pegou ali, meus irmãos, pulou em cima de mim, me deu vários murros, né, na minha boca, nos meus pulmões, né, na parte da minha barriga, no meu rosto, minha cara, todas as partes do meu corpo, né, da barriga para cima. Aí, meus irmãos, ele não parava mais de me bater de tanto murro. Aí, irmãos, minha mãe pegou, tentou socorrer eu naquela hora, tudo por causa de uma televisão, irmãos. Nós ali assistindo televisão naquele tempo. Aí eu fui discutir com meu pai que aquilo lá não era de Deus, que lá não servia para o Senhor. Tudo aquilo lá era coisas erradas, né, que eles estavam vendo. Que eu falava que tudo aquilo lá era ilusão. Meu pai falou, não, isso aí não é ilusão, não sei o que. Começou a discutir comigo. Aí, irmãos, o diabo entrou ali naquela hora. O meu pai viu que não estava adiantando, tanto que ele estava dando murro em mim. Ele não assim satisfeito,
pegou um martelo naquela hora, irmãos, e veio para cima de mim. Na mesma hora que ele pegou eu pelo pescoço e assim, e levantou o martelo para me tacar na cabeça com tudo para me matar naquela hora, a minha mãe pegou e arrancou o martelo que ele estava de costas para ela, né? Naquela hora minha mãe puxou o martelo da mão dele e bem na hora ele mandou um murro bem na minha cara com tudo, irmãos. Foi terrível, irmãos. Deus é fiel, glória a Deus. Aí, irmãos, minha mãe, ela tentou salvar eu naquela hora, conseguiu, para a glória de Deus. Meu pai já estava quase me matando, tanto dar murro na minha cara. Aí, irmãos, meu pai se revoltou, pegou ali ela, bateu nela um monte, irmãos. Foi terrível de ver aquilo lá. E mais uma vez, naquele dia, glória a Deus, ele pegou ali ela e levou para a cozinha de novo, arrastando ela pelos cabelos, arrancando vários tochas de cabelo da minha mãe, e espancando ela, matando enforcada ela. Aí, irmãos, nós tudo, família, grudou no meu pai, tentando arrancar ela de todo jeito, dos braços do meu pai. Aí, irmãos, foi ficando mais feia a situação. Quando meu pai conseguiu pegar a faca para matar ela de novo, a minha mãe conseguiu escapar mais uma vez, pela misericórdia de Deus. Ela conseguiu se escapar mais uma vez das mãos do meu pai. Passou mais um tempo, irmãos. Nesse tempo ali, meu pai ameaçou minha mãe, comprou uma pistola, me mostrou até mesmo a arma, mostrou para minhas irmãs, falou assim: se sua mãe não voltar com daqui 3 dias, com 3 dias, se ela não aparecer aqui, eu mato vocês, mato ela depois, e no final eu me mato, né? Aí ele deixou aquela pistola guardadinha, certinha ali em cima da mesa, e falou assim: se sua mãe não aparecer com 3 dias, já pode ter certeza que vai você, vai ela também, e vai eu também no final. Aí, irmãos, ele comprou aquela pistola, mostrou aquela pistola ali e ameaçou minha mãe, porque minha mãe tinha se separado dele naquele dia. Aí ele ficou muito doido, irmãos, ele ficou muito usado pelo diabo ali naquela hora. Ali ele caçava minha mãe para um canto e para o outro, ia em vários vizinhos caçando minha mãe, não achava minha mãe por nada. E ali com um facão também na mão, irmãos, na madrugada. Nessa mesma noite também, né, que isso tudo aconteceu ali, a briga ali dentro do nosso lar. Meu pai caçou ali minha mãe a noite inteirinha naquela madrugada. Nós todo mundo no meio do mato, eu tive que pousar, né, fora de casa. Minhas irmãs pousaram no meio do matagal, né, nosso sítio ali tinha mato demais. Minha mãe, ela pousou em cima de um pé de manga naquele dia, ela subiu lá no topo do pé de manga. E lá de baixo, meu pai procurando ela com um farol, né, e um facão na mão. Se achasse ela, irmãos, ele ia picar ela todinha de facão. Irmãos, a nossa vida não era fácil naquele tempo. Foi uma vida muito difícil, irmãos. Só Deus sabe o que nós passou, né? Meu pai, ele era muito agressivo. Depois, tudo que ele saiu da presença de Deus. Aí foi passando o tempo, irmãos. Aí chegou um dia, irmãos, que Deus permitiu, né? Eu acredito que foi Deus que permitiu, né? Aleluia, Jesus. Não que isso fosse somente Deus permitir isso, mas o inimigo preparou ali um laço. Infelizmente, né, meu pai acabou perdendo a vida. Ele ali numa festa, chegou numa festa, né? Glória a Deus. E acabou, né, chegando ali na festa e acabaram tirando a vida dele. Foi assassinado. Aí, irmãos, a minha vida já estava difícil, minha vida já não era fácil mesmo. Eu acabei, meus irmãos, entrando em depressão, né? Eu não consegui mais estudar naquela época, eu já tinha ali meus 14 anos de idade, não consegui mais estudar, acabei saindo da escola com 14 anos de idade, eu estava indo do 8º para 9º ano, nona série, né? Naquela época eu acabei saindo. Meus irmãos, aí ali minha vida acabou, naquele dia eu pensava comigo, né? Porque ao mesmo tempo que eu amava meu pai, ao mesmo tempo eu tinha, né, muita tristeza do passado, né? Porque o passado não foi fácil, né? Glória a Deus. E foi muitos dias, muitas noites, muitas madrugadas, né? Que sofremos muito, né? E isso aí foi passando por muitos tempos, irmãos, muitos anos. E, meus irmãos, foi triste demais. Glória a Deus, a nossa vida ali. Eu sofrendo também com minha bronquite asmática, né, meus irmãos? Tinha vezes, irmãos, que minha mãe ficava semanas e semanas também comigo no hospital. Glória a Deus, para mim conseguir se recuperar ali, porque eu tinha problemas de faltas de ar, tinha que ser respirado por aparelhos, né? Muitas vezes tinha que ficar respirando ali no aparelho
para poder ter o meu fôlego, porque eu perdia muito fôlego. Irmãos, não foi fácil, glória a Deus. Mas Jesus, ele é fiel, né, irmãos? Até que, irmãos, eu entrei em depressão nesse tempo que meu pai morreu. Pensei, meus irmãos, em me vingar da morte do meu pai, mesmo ele sendo assassinado, né? Mesmo mesmo ele sendo uma pessoa assim, para mim, ao mesmo tempo ele foi uma pessoa boa, foi uma pessoa má também, ao mesmo tempo, né? Não que ele fosse isso, mas o inimigo que usava ele, glória a Deus, né, meus irmãos? O que eu pensei, irmãos? Eu pensei ali em me vingar da morte do meu pai. No dia do velório dele, eu e meu tio, né, na época, nós juremos, né, a morte do meu pai. Eu jurei, falei que meu pai, eu ia vingar a morte dele. Nesse tempo, irmãos, começou uma perseguição muito grande, né? Meu tio ali e eu ali já tinha várias armas ali. A qualquer momento nós podíamos pegar aquela arma, irmãos, e acabar achando a pessoa e se vingando, né, daquela pessoa. E nossa sede de vingança era tão grande, irmãos, que meu tio na época comprou metralhadoras, comprou fuzil, comprou pistola, comprou várias cartucheiras ali, irmãos. Mas Deus foi fiel, glória a Deus, né? Não deixou com que nós usássemos aquelas armas de fogo, né? Nesse tempo, irmãos, eu me afundei nas drogas, me afundei ali no cigarro, na bebida. Jesus, ele acabou, meus irmãos, me libertando depois, né? Mas foi triste, irmãos. Eu não aguentava mais viver. Tentei me tirar minha vida várias vezes, pulando de carro, pulando, glória a Deus, armando ali, eu mesmo li um laço para me enforcar. Muitas vezes, irmãos, peguei a faca ali, pensava em me matar, mas ao mesmo tempo não tinha força para me matar, porque eu sabia, ó Jesus, que ia ser ruim naquela hora, tirar a vida, mas ao mesmo tempo também ia ter eu pensava comigo, né, irmão, se eu morresse, ali já ia ser o final, né, mas ao mesmo tempo eu tinha um pouco de medo da morte. Mas, irmãos, Deus foi tão fiel, glória a Deus, na minha vida, né, eu ficava ali, irmãos, dias e noites, na madrugada, né, passava a madrugada inteira bebendo, fumando, né, fazendo coisas erradas na rua. Meus irmãos, eu fui me afundando, fui entrando em várias coisas erradas, em roubos, né? Comecei a ser um assaltante naquela época, eu e meus amigos, né? Eu e os meus primos naquela época, meus tios que também me incentivavam a roubar também. Acabava fazendo coisas erradas, irmãos, coisas que eu acho que não sei se é muito bom eu falar aqui, glória a Deus, nesse testemunho, porque é muito forte. Mas Jesus, irmãos, me libertou, glória a Deus. Aí, irmãos, passou o tempo, eu ali em depressão, não tinha mais noite, né? Não tinha mais sono. Ficava madrugada acordada, dia e noite acordado. Não conseguia dormir por nada, irmãos. Toda vez que eu ia dormir, era pesadelos, né? Com a morte do meu pai. Nos sonhos eu sabia que ele ia me matar também. Mas ao mesmo tempo eu via que era o diabo, irmãos, que estava ali me perseguindo. Irmãos, teve madrugadas que eu saía, glória a Deus, com lençol ali enrolado, né? Glória a Deus, saía ali como um sonâmbulo, como se fosse um zumbi, alguma coisa na madrugada, andando. Quando eu ia ver, eu estava lá fora, né? Teve um dia, irmãos, que eu pulei ali a janela de casa, né? Glória a Deus, e fiquei lá fora. Quando eu me percebi, eu estava lá fora, nem tinha visto eu sair de dentro de casa, irmãos. Deus é fiel, glória a Deus, Ele é Jesus. Teve outro dia, irmãos, que eu vi o chão rachando, né? Eu entrando para dentro daquele buraco. Quando eu acordei, quando eu abri os olhos, eu estava debaixo da cama. Eu não sei o que estava acontecendo comigo, irmão, só Deus sabe, né? Ali eu estava muito depressivo, né? E ali eu chorava muito, irmão, chorava muito, muito mesmo. Muita tristeza entrou no meu coração, glória a Deus. Acabei a cada dia mais me aprofundando nas drogas, né? Fumava muito, glória a Deus, naquele tempo, né? A bebida era demais, né? Eu só queria saber de morrer, só que pensava em morrer, só morrer e me vingar. Essa era a minha sede que eu tinha, irmãos. Aí, irmãos, teve um dia que eu chorando, olhei para o céu, ali olhei para o Senhor, fiquei pensando no céu, meu Deus, se existe um Deus aí no céu, Senhor, arranca isso do meu coração, pois eu creio que ainda existe um Deus, né? Porque eu sabia que existia um Deus, mas eu nunca soube quem é esse Deus, irmãos. Aí teve um dia, eu trabalhando no serviço, peguei e falei comigo, né? Um dia eu quero conhecer este Deus, um dia eu quero
saber quem é este Deus, porque o povo fala que existe um Deus, mas não sei quem que é este Deus. Aí foi onde começou a criar o desejo de um dia conhecer Deus, irmãos. Eu não sabia que existia o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, né? Eu sabia que existia um Deus, mas eu não sabia quem que era Ele. Aí, irmãos, eu fui começando ali ficar mais perto, né, de conhecer este Deus. Aí teve um dia, meus irmãos, que eu ali, glória a Deus, né, chegando na casa de um homem, né, que esse homem aí é um servo de Deus. Chegando ali na casa dele, ele me lançou um convite, né, para mim poder ir na igreja dele, que era da antiga igreja que eu estava. Aí eu falei assim, não, eu vou um dia, mas eu não sei se eu vou ficar firme, né. Neste tempo, meus irmãos, eu conheci outra igreja. Eu acabei indo em outro ministério, na igreja católica, na época. Fiquei ali por muito tempo, ali fiz ali, né, primeira comunhão, ali estava me formando para ser, né, que fala, eu acho que é coroinha, né, que fala, glória a Deus. E ali eu já, a todas as vezes que eu ia me confessar ali, meus irmãos, eu confessava meus pecados por um homem, né, como os irmãos sabem aí como que é. Eu acredito que tem muitas pessoas que sabem o que eu estou falando. Acabava confessando meus pecados para aquele homem. Aí, meus irmãos, sabia que não era... Depois eu tive o conhecimento que tudo isso foi em vão, né? Aí eu vi que eu não estava feliz, procurei outras igrejas, né? Até que me batizei em outra igreja, depois de ter passado por mais um batismo, né? Ali já era o segundo batismo, né? Só que esse batismo foi no impulso, irmãos. Né? Eu não fui por amor, não fui por pensar em Deus, não fui por pensar que eu ia ser salvo ou que eu ia ser perdoado dos meus pecados. Eu fui pensando, né, em outras coisas, não por amor de Deus, mas por amor, né, assim, por causa de que ali era uma igreja, né, tinha muitas, né, jovens naquela época. Eu pensava assim, eu vou ficar firme aqui porque eu acho que eu vou encontrar alguém para me fazer feliz neste lugar. Ali pensava isso, irmãos, mas eu nunca chegava no conhecimento de, assim, glória a Deus, né, ter esse sentimento, esse amor em saber quem era Deus, né, irmãos? Aí, irmãos, passou mais um tempo, passou mais ou menos uns 2, 3 meses quase. Aí chegou um dia que eu fui de novo na casa desse homem, que era esse irmão na época. Cheguei na casa dele, ele me convidou de novo para ir na igreja. Nesse tempo eu falei assim, então faz o seguinte, irmão, vou ficar aqui hoje, vou ouvir um pouco da palavra de Deus, né, que você tem aí pregado para mim já uma vez. Eu já tinha pregado para mim uma vez, só que foi poucas palavras. Aí ele começou a me ensinar quem que era Jesus, começou a pregar para mim quem que era o Espírito Santo de Deus. Aí eu não conhecia quem era naquela época. Daí ele começou a me ensinar dentro da Bíblia, né, que os três, né, operam o mesmo sentido, que os três são um só Deus, um só Pai, um só Espírito Santo e um só Senhor. Aí me explicando ali, me mostrando como que é a Trindade, me mostrando como é a operação de Deus, né, nessas três partes, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Me ensinou ali este mandamento de Deus. Começou a me ensinar, meus irmãos, tantas coisas, né, que eram pecados, que eram falhas, né, para o homem, né. Aí, meus irmãos, ele me pregou sobre a televisão, me pregou sobre as redes sociais, me pregou sobre, glória a Deus, jogar bola, usar shorts. Me pregou que eu não podia andar sem camiseta, porque eu gostava de andar muito sem camiseta, de shortinho, né, aquele short como se fosse aquele short de jogar bola. Aí, irmãos, ele começou a pregar duro para mim. Aí, irmãos, só que como era Deus que usava a boca dele, irmãos, eu só tinha vontade de conhecer mais, queria aprender mais com Deus. Ali passou o dia inteiro ele pregando para mim o Evangelho e concedendo vários testemunhos para mim, ouvir ali a palavra de Deus. Aí chegou no final da tarde, eu já estava convertido para a glória de Deus, né? Aí o irmão perguntou e falou assim, você quer aceitar Jesus? Daí eu falei, sim, eu quero aceitar esse Jesus. Ali, irmãos, foi somente ali que começou a minha vida, né, de novo. Depois de muitos anos, né, depois que ainda eu era criança, agora ali com quase 15 anos de idade, eu novamente aceitei Jesus, voltei para os pés do Senhor Jesus, né? Ali eu já não tinha nenhum conhecimento, não sabia como era esse Deus, porque eu ainda era criança na época, não sabia quem que era o Jesus, quem que era o próprio Espírito Santo, só sabia que existia um Deus, amém? Aí, irmãos, aceitei Jesus ali, fiquei com muita vontade de ir para a igreja.
Ali mesmo fui batizado com o Espírito Santo de Deus, recebi o dom do Espírito Santo de Deus, né? Que é o batismo com fogo do Espírito Santo. Ali mesmo deu vontade de glorificar, de exaltar, de Jesus, de estar mais perto de Deus. Passou ali, meus irmãos, 3 dias depois que eu me converti, fui para a casa da minha mãe. Voltando ali para a casa da minha mãe, a minha mãe não estava ali naquela época, minha mãe não ficava em casa, né? Aí, meus irmãos, quando eu cheguei em casa, cheguei totalmente arrependido, totalmente transformado pelo poder de Deus, né? Chegando ali, preguei o evangelho para minha família inteira, que eram minhas irmãs, minhas 3 irmãs, até mesmo uma delas é minha irmã Vanessa, que hoje, para a glória de Deus, é uma serva de Deus. Aí, meus irmãos, eu pregando ali a palavra de Deus, minha irmã, naquela época, ela só tinha ficado firme, né? Ela tinha aceitado a Jesus 3 meses antes de eu me converter, naquela época. Só que ela ainda estava começando a ficar firme, né, meus irmãos? Aí, meus irmãos, ela ali no quarto, eu pregando o evangelho ali na sala para minhas 2 outras irmãs. De repente, uma das minhas irmãs se levantou contra mim, começou a me julgar das minhas falhas, dos meus erros, dos meus pecados. Começou a me acusar, meus irmãos. E ali o diabo tomou a boca dela, meus irmãos, e falou tantas coisas terríveis contra a minha vida. Falou que eu não era de Deus, eu era um falso profeta. Falou tantas coisas, irmãos. Falou que não era nada de Deus que vinha da minha boca, porque eu ainda era um ímpio, eu era um pecador. E ele me julgava, irmãos, com tantas palavras. De repente, ela me julgando, me humilhando, me ponhando lá embaixo. Eu comecei a me sentir como ela falava para mim, né? Comecei a pôr no meu coração as palavras que ela falava. Eu ficava pensando verdadeiramente, eu sou um miserável, sou pecador. Só que eu, sem palavras, sem reação, não sabia o que falar. A minha irmã, a Vanessa, que já tinha se convertido a Deus naquela época, né? A Jesus, por uns 3 meses que ela ficou firme, né, meus irmãos? Mas já estava convertida para a glória de Deus ali naquele tempo. Aí, meus irmãos, ela ali começou a clamar a Deus, falar a Deus, o que eu vou falar para o meu irmão? O diabo está ali tentando derrubar ele, está ofendendo ele. Jesus, me dá alguma palavra, me ajuda. Aí ela, sem saber o que falar, ela correu lá na sala, lá, e quando chegou na sala, meus irmãos, de longe ela olhou para mim e falou assim: Ezequiel, levanta a tua cabeça, né? Porque Deus é contigo. Você não está vendo que é o diabo que está falando na boca dela? Repreenda esse diabo, porque ele cairá por terra. Levanta a tua cabeça. Jesus está contigo, Jesus não te abandonou. E você é dele, glória a Deus. Não é mais de ninguém, né? Isso daí ela correu, meus irmãos, e me abraçou. Começou a chorar muito. Eu chorei com ela também muito, meus irmãos. Chorei por mais de 2 horas, irmãos, sem parar, soluçando mesmo, de tanto chorar, tanto chorar. Ali, meus irmãos, ali eu vi realmente como era liberar o perdão. Ali realmente meu coração rasgou, né? Entrou em pranto. Chorei muito por causa disso, meus irmãos, por causa dos meus pecados. Ali eu arrependi completamente dos meus pecados pela primeira vez. Ali, meus irmãos, Deus me libertou também de tantas coisas ali, de tantas coisas ruins que estavam dentro de mim, meus irmãos. Ali foi passando mais um tempo. Aí fui para a casa da minha avó, meus irmãos. Quando eu cheguei na casa da minha avó naquela semana, era uma sexta-feira mais ou menos. Quando eu cheguei na casa da minha avó, meu tio falou para mim assim: ó, Ezequiel, nós vamos ir lá para Santa Mônica, né? E domingo nós vamos voltar. Se você quiser comigo com a sua avó, vamos com nós. Domingo nós volta. Eu falei: vamos então, eu vou aproveitar que eu estou com vocês aqui, vamos lá então. Aí chegamos lá em Santa Mônica, meus irmãos, aqui mesmo no Paraná. Quando chegamos ali, meus irmãos, eu voltei para o mundo, né? O diabo tinha armado um laço para mim, né? O diabo conseguiu fazer o que ele queria, né? O diabo ali realmente me lançou as oportunidades, os laços malignos, satânicos, para que eu viesse pecar contra Deus. Aí comecei a pecar, meus irmãos, praticar os erros, os pecados, né? Tantos pecados, meus irmãos, naquele dia, né? O diabo lançou para mim. Tantas oportunidades, tantos laços, meus irmãos. Aí, meus irmãos, eu tinha um sonho muito grande, né? Glória a Deus, de ser um jogador de futebol naquela época. Meu sonho era ser um jogador de futebol. Ou até mesmo, né, meus irmãos, né? Ser naquele tempo, ser um boiadeiro, né? Eu tinha muitos sonhos naquela época.
porque até mesmo no tempo que eu me batizei na igreja católica, eu tinha um padrinho, e esse padrinho ele era locutor de rodeios, ele tinha as arenas, ele tinha ali os seus próprios animais, né, para assim, pros que montavam em rodeio, poder montar ali, poder treinar. Eu mesmo era um dos treinadores que ajudava ele naquela época. Meus irmãos, o inimigo começou a lançar no meu coração tantas coisas de novo, para mim voltar para o mundo. De repente, meus irmãos, eu abandonei tudo de novo, aceitei novamente tudo que era do mundo. Aí, meus irmãos, comecei a pecar novamente, comecei a fazer tudo que era do mundo de novo, jogar bola, assistir televisão, né? Eu comecei a pecar, né, contra Deus, né? Até mesmo, né, praticar hábitos de adultério, só não daqueles lados, né, daquelas coisas erradas, mas em outras partes, meus irmãos, né, o diabo começou a me tomar novamente para o mundo, né? Comecei a praticar outros erros, outras coisas graves. E Jesus, meus irmãos, o Espírito Santo me acusando, meu filho, não faça isso porque é pecado, não faça isso porque é pecado. Nisso aí, meus irmãos, eu comecei a cometer mais erros naquele momento. E nesse tempo, meus irmãos, o diabo já tinha, né, me cegado novamente. Quando eu completou o domingo, voltei para casa da minha avó. Nesse dia eu fui lá para casa do meu tio ali, no outro lugar ali, antes de escurecer. Cheguei na casa do meu tio, no outro tio que eu tinha ali nós jogamos bola, ali fizemos tantas coisas, meus irmãos, né? E ali eu vi que eu estava perdendo o brilho de Deus, até que eu estava diante de uma televisão, assistindo televisão com meus primos. Aí uma voz falou para mim assim: você está aí não é seu lugar, né? Jesus estava falando comigo, meus irmãos, naquela hora. O Espírito Santo estava me acusando, falando: aí não é o seu lugar, não é para você ficar aí na frente da televisão. Você não está vendo que isso daí não é de Deus? Você está cometendo pecado, não fica na frente da televisão, não fica aí. Aí, meus irmãos, meu coração se entristeceu muito quando eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Aí eu peguei e saí de frente da televisão, fui lá para um canto meio triste, quase chorando. Peguei e falei para meus primos: vou embora. Cheguei na casa da minha mãe, na casa da minha avó, meus irmãos. Quando eu cheguei ali, de repente, glória a Deus, eu comecei a me sentir triste, vazio. Comecei a falar com Deus no Espírito: Senhor, por favor, fala comigo de novo. Fala alguma coisa para me alegrar meu coração, porque meu coração está triste. Aí a voz de Deus não falava mais comigo, meus irmãos. Eu vi que realmente eu estava vazio, estava sem ninguém do meu lado mais. Jesus não estava mais comigo ali, o Espírito Santo não estava mais ali. Deus já não estava mais comigo ali, meus irmãos. Eu senti vazio, sozinho naquela hora. Aí eu peguei e olhei para mim, vi que eu estava triste, vi que não estava mais com Deus, sentindo sozinho, como se fosse abandonado, sem ouvir a voz de Deus. De repente eu falei pro meu tio, pra minha avó: vou deitar, amanhã eu vou levantar cedo, vou deitar, porque eu tenho que acordar amanhã cedo, né? Ali eu me despedi deles, fui deitar na cama, no outro quarto, né, do meio da casa. Ali, meus irmãos, antes de deitar, eu lembrei que eu tinha que orar, né? Eu já fazia dias que eu não orava. Aí eu peguei e falei: Deus, perdoa meus pecados, me dá outra chance. Senhor, eu errei. Comecei a chorar muito, meus irmãos, ali orando. Ali orei, meus irmãos, por mais de 5 minutos mais ou menos. Acho que uns 10 a 15 minutos mais ou menos orei. Chorei bastante, pedindo perdão para Deus, falando: Deus, me dá outra chance. De repente, meus irmãos, né, eu vi que eu já tinha orado bastante, já tinha chorado muito. Só que eu não ouvia mais a voz de Deus, meus irmãos. Eu via que eu estava sozinho, vazio, né? Aí eu fiquei meio preocupado, né, meio triste. Peguei e me deitei. Ali eu apaguei a luz, fechei a janela, deixei tudo escuro ali normal e me deitei. Aí quando eu me deitei, meus irmãos, me cobri naquela coberta. Aí eu fiquei ajeitado, né, como uma pessoa está dormindo novamente, ali certinho, né? Ali, meus irmãos, quando eu fechei os olhos, puxei a coberta e fechei os olhos, quando não abrir e piscar de olho, questão de segundo, milésimo de segundo, Deus não me deixa mentir nessa palavra. Meus irmãos, quando eu fechei os olhos, me cobri com a coberta, eu já estava de pé de novo, né? Naquela mesma hora que eu estava de pé de novo, eu peguei e falei para mim mesmo: eu estava aqui agora mesmo deitado em pé de novo. Aí quando eu fui pôr a mão assim no rumo da cama, onde eu estava deitado, quando eu vi, meus irmãos, a cama já tinha desaparecido, a cama não estava mais ali. Aí eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu peguei e olhei para o lado do rumo
da porta, né? Pensando que a porta estava lá. Peguei e fui em direção da porta, porque eu sabia que do lado da porta estava a luz para me acender, né? A tomada. Aí quando eu fui ali achar a tomada para me acender a luz, meus irmãos, a tomada ali, a porta não estava no lugar. Peguei e voltei para a cama de novo, tentando achar a cama. No rumo da cama eu não achava a cama, andava para um canto, andava para o outro. Aí fiquei imaginando, a porta está aqui, a janela está aqui, a cama está aqui. Eu fui olhar, não estava. Fui mais pro lado de lá onde estava o rumo da porta e pelas paredes, não achava a parede, irmãos. Aí comecei a entrar em desespero, pensando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Comecei a entrar em angústia, em desespero, irmãos, naquela hora. Comecei a chorar muito, falando, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu acabei de deitar, eu acabei de me pôr deitado, eu acabei de me cobrir, eu não estou deitado, o que está acontecendo comigo? Aí comecei, meus irmãos, a sentir uma agonia muito grande, uma tristeza muito grande. Comecei a gritar para Deus, pedindo misericórdia, quando de repente, meus irmãos, eu olhei lá do alto, lá de longe, irmãos, naquele lugar, eu vi que no meio daquela escuridão, meus irmãos, vinha vindo vários Exu da morte, várias caveiras, né? Exu caveira, Exu da morte, com espada, com capa preta, né? E as trevas vindo, meus irmãos. Comecei a entrar em desespero, comecei a gritar, meu Deus, por favor, me socorre, por favor, meu Deus, o que está acontecendo comigo, Jesus, o que é isso? Porque eu estou tanto agoniado, tanta tristeza, tanto o que é isso que está acontecendo comigo, Jesus, por favor, me perdoa. Quando eu falei assim, meus irmãos, naquela hora em desespero, em agonia, porque eu me sentia como se estivesse faltando ar naquela hora, como se tivesse alguma coisa esquentando, algo que estivesse me deixando sem ar naquela hora, meus irmãos. Aí, quando eu vi aquilo lá, eu entrei mais em desespero ainda, e aqueles demônios gritando lá do alto, lá de longe, e falando assim para mim, eu vou te matar, e gargalhava, meus irmãos, naquele lugar, irmãos. De repente, meus irmãos, eu gritando para Deus, por favor, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Uma voz bramou do alto, uma voz muito linda, uma voz mansa, suave, bramou no meu coração, falou assim, você lembra que você aceitou a Jesus? Você lembra que você fez uma aliança com Deus? Você lembra que você levantou as mãos para o céu, aceitou a mim como o único salvador da sua alma? Daí eu falei, eu lembro, Senhor, mas me perdoa, o que aconteceu comigo? Eu falava com Deus. Aí o Senhor falou assim para mim, só falava assim para mim, você lembra que você saiu da minha presença? Você lembra que você fez isso, fez aquilo, jogou bola, assistiu televisão? Você lembra que você se uniu com rodas escarnecedores? Você lembra que você me desprezou, saiu da minha presença, fez isso, fez aquilo, fez isso? Aí começou a me acusar, meus irmãos, lembrando de tudo que eu tinha feito de errado, glória a Deus. De repente, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. De repente eu peguei e comecei a falar, meu Deus, eu sei que eu errei, me perdoa. De repente, meus irmãos, a lembrança, ela veio até no momento que eu deitei na cama e fechei meus olhos e me cobri com a coberta. Até ali Deus me trouxe, meus irmãos, para me lembrar de tudo que eu tinha feito de errado, glória a Deus. De repente, meus irmãos, eu dobrei os joelhos naquele lugar mesmo. Falei, Jesus, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, Jesus. Mas o que está acontecendo comigo, meu Pai, por favor? Jesus, o que aconteceu comigo? Eu morri. Jesus, eu estou em algum lugar, que lugar é esse? Senhor, me perdoa. Por favor, meu Deus, somente mais uma chance, Jesus. Jesus, eu orei antes de dormir, Jesus, eu orei. Eu pedi para o Senhor me dar outra chance, eu pedi para o Senhor, por favor, me dar outra oportunidade, perdoar meus pecados. Eu falava para o Senhor naquela hora, naquele momento. De repente, meus irmãos, aleluia, de tanto que eu chorava, falava, Jesus, por favor. De repente, meus irmãos, o Senhor fez algo tremendo acontecer naquele lugar, meus irmãos. Se você não acredita, você não crê, meus irmãos, faça a prova com Deus, amém? As palavras que eu falo são fiéis e verdadeiras, o Senhor, nosso Deus, é minha testemunha, amém? Nenhuma palavra falo de mim mesmo, só falo aquilo que aconteceu comigo, se você crê ou não, amém? Aí, meus irmãos, para a glória e honra do Senhor Jesus, meus irmãos, para a glória do Senhor, naquela hora, aleluia, Jesus, eu olhei para o alto, assim, eu vi uma luz, meus irmãos, que apareceu para mim. Naquela hora, glória a Deus, aleluia, Jesus, eu pude contemplar, meus irmãos, um varão, um ser de branco tão lindo, meus irmãos, que não tem explicação, glória a Deus. Aquele homem, meus irmãos, era um homem tão lindo, meus irmãos, tão lindo.
que eu pude contemplar o seu rosto, eu pude contemplar ali os seus cabelos, eu pude contemplar ali os seus pés, as suas mãos, meus irmãos, e pude contemplar, meus irmãos, completamente todo o seu corpo, que estava vestido com a veste branca, meus irmãos, um linho muito fino, um linho muito branco, glória a Deus. Aquele pano, meus irmãos, ele cobria ali quase os seus pés, ali quase ele cobria as suas mãos. E aquele homem tão lindo estendeu as mãos para mim e falou: você quer subir comigo? Ali, meus irmãos, eu em desespero falei: por favor, por favor, por favor, me tira daqui, por favor, me tira daqui, por favor. Eu quero subir sim, eu quero subir sim, por favor, me tira daqui. Naquela hora, meus irmãos, eu estendi as mãos, ele estendeu as mãos também, ele falou assim: então me dê as suas mãos. Naquela hora, meus irmãos, os demônios já estavam em volta de mim, os espíritos malignos já estavam em volta de mim, preste me tragar, preste me matar mesmo, realmente naquela hora, não sei o que aconteceu comigo. Aí ele pegou e me puxou, meus irmãos, como o Senhor é minha testemunha no céu. Ele me puxou para cima, meus irmãos, quando eu entrei para aquele lugar e calabaçuriando. Oh, meu Deus maravilhoso, aleluia. Quando eu entrei para aquele lugar, meus irmãos, aleluia, Jesus era uma glória tão linda, meus irmãos. Quando eu entrei naquele lugar, aleluia, Jesus era um lugar tão grande, tão lindo, que não tem explicação, aleluia. Eu olhava, meus irmãos, aleluia, não via o fim daquele lugar. Aquele homem tão grande, aquele homem tão lindo que me pegou pelas mãos, meus irmãos, eu andava ali do lado dele. Eu abraçava, meus irmãos, como se fosse da cintura dele para baixo e das mãos dele para baixo, assim, da ponta das mãos. Ali eu abraçado com ele, eu agradecia aquele homem, que era muito lindo, meus irmãos. Ali, meus irmãos, aleluia, Jesus, quando eu olhei ali, vi aquele lugar, eu olhava as nuvens, eu olhava aquele lugar que abaixo de mim, meus irmãos, era como se eu estivesse pisando em cima de um vidro. Eu não via o chão, eu via como se fosse um infinito, um lugar que não tivesse fim. Eu não via o fim daquele lugar, meus irmãos. Eu olhava reto para minha frente, eu não via o final. Eu olhava para baixo, eu olhava para cima, eu olhava para todos os cantos, para trás de mim. Quando eu olhei para trás de mim, meus irmãos, eu pensava ali vai estar o buraco que eu saí. Quando eu fui ver, meus irmãos, não vi mais o buraco. O buraco já tinha tampado, o buraco já tinha sumido, para a glória de Deus. Ali, meus irmãos, nós ia andando. Quando nós chegando ali num lugar longe, já distante, quando eu olhei para aquele homem, falei para ele assim: para onde? Eu pensei comigo no meu coração, nem abri a boca. Eu falei assim comigo: será se ele vai me levar até Jesus? Naquela hora, meus irmãos, que eu falei com ele assim: será se ele vai levar eu até Jesus? Ele olhou para mim e virou de frente comigo e falou para mim assim: você sabe quem eu sou? Aí eu olhei para ele e falei para ele: eu não sei quem você é. Aquele homem olhou para mim e falou mais uma vez, falou assim: eu sou o arcanjo Miguel, o anjo guerreiro. Eu só fui até você porque o teu Senhor me enviou até lá. Se não fosse assim, eu não teria ido. Agora você vai e não peques mais. Aleluia. Meus irmãos, naquela hora que aquele anjo, aquele homem falou para mim que ele era o arcanjo Miguel, naquela hora que ele falou para mim: agora você vai, não peques mais, eu caí, meus irmãos, naquele céu, soltei das mãos dele, desci para baixo, como onde eu estava pisando nos vidros, não via ali, porque eu não via que tinha fim, era como se fosse um espelho. Desci para baixo, meus irmãos, numa felicidade tão grande, meus irmãos, como o nosso Deus é nossa testemunha. Eu via, meus irmãos, milhares de estrelas resplandecentes, milhares de planetas que passavam por mim, era tantos irmãos, tantas estrelas, tantos céus que passavam por mim. Meus irmãos, eu fui caindo para baixo, em direção da terra. Quando eu olhei, meus irmãos, de longe, lá do alto, eu avistei o mundo inteiro aqui embaixo, para a glória de Deus. Eu vi, meus irmãos, aqui o planeta Terra inteiro, vi o Brasil lá do alto, eu vi os oceanos, vi que eu estava caindo em direção da terra e na direção do Brasil. Quando eu olhei, meus irmãos, Jesus, eu já estava chegando na cidade que eu conheci, que era a nossa cidade, glória a Deus, naquele tempo, né, meus irmãos? Quando eu olhei de novo, eu já estava prestes a cair em cima da casa da minha avó. Quando eu olhei aquela casa da minha avó, eu conheci que era a casa dela. Glória a Deus. Quando eu olhei mesmo no teto da casa dela, eu falei: eu vou morrer agora, porque eu estou caindo muito rápido, eu vou morrer. Quando eu caí assim, meus irmãos, deitado, eu atravessei o forro da casa da minha avó, atravessei o teto. Quando eu cheguei assim no ar, assim, entre o quarto, quando eu atravessei o forro, eu olhei
de lado assim, olhei meu corpo, meus irmãos deitados na cama. Eu vi que eu estava deitado na cama, meu corpo, glória a Deus. Quando eu olhei que meu corpo estava deitado na cama, eu peguei e fui até ele, meus irmãos, e deitei em cima do meu corpo, meus irmãos, para a glória e honra do Senhor Jesus. Quando eu abri meus olhos, agora em realidade, meus irmãos, quando eu abri meus olhos estavam lá, cheios de remelas, cheios de coisas grudadas, assim, de tanto que eu chorei, meus irmãos, de tanto que eu chorei. Quando eu olhei assim, meu rosto estava tudo encharcado, tudo molhado. Quando eu ponho a mão no travesseiro, tudo molhado dos dois lados, meus irmãos, estavam tudo encharcado de lágrimas. Aleluia, Jesus. Aí eu comecei a entrar em desespero e chorar, meus irmãos, e falei: Jesus, obrigado por me dar mais uma chance, Senhor, obrigado. A partir de hoje, Jesus, faça uma nova aliança contigo e não vou sair mais da tua presença, meus irmãos. Deste tempo, meus irmãos, para a glória de Deus, fui muitas vezes provado, sim, depois, da minha conversão, Quando eu estava na antiga igreja, meus irmãos, quantas vezes fui barrado, quantas vezes fui parado por pregar a verdade, meus irmãos, Até mesmo a última vez que eu preguei na igreja, meus irmãos, eu me lembro até hoje. A última vez que eu preguei contra o WhatsApp, quando eu preguei as redes sociais, contra o Facebook. A última vez, meus irmãos, meu pastor na época me chamou de falso profeta. Falou que a partir daquele dia em diante não ia mais subir no altar, meus irmãos. Deus me testemunha disso. Ele me chamou lá numa livraria, meus irmãos. Quando ele me chamou ali, meus irmãos, ele falou: você é um falso profeta, é isso mesmo que você está ouvindo. Você é um falso profeta, você prega isso, fala que isso é pecado, isso não é pecado. Não tem problema nós usar, não tem problema você falar, nós usar que isso aqui é somente uma rede social, mas não tem a ver com pecado, não tem nada a ver. Isso daí você está pregando heresias, isso daí não é de Deus. Aí, meus irmãos, ele me acusou naqueles dias, me ponhou de banco por vários meses, meus irmãos. Ali, meus irmãos, ele me deixou ali sem congregar, sem tomar a Santa Ceia. Ali, meus irmãos, Jesus, ele me cortou de vários ministérios da igreja na época, me impediu de pregar o evangelho, tudo isso eu passei, meus irmãos, Mas Jesus, ele me permitiu que eu passasse pelo fogo, meus irmãos. Passei por muitas provas, passei por muitas humilhações, Quando eu tinha ali os chamados para pregar ali a palavra de Deus, Glória a Deus, quando eu estava firme ainda ali, pregando a palavra, meus irmãos, quantas pessoas foram curadas, Paralítico levantou da cadeira de roda, cego enxergou, meus irmãos, para a glória e honra do Senhor Jesus, Jesus fez tantas maravilhas, libertou tantas pessoas, meus irmãos. Ali, meus irmãos, mesmo ali, passando por tanta humilhação mesmo depois, Jesus, ele me exaltou, meus irmãos, e hoje, meus irmãos, eu só tenho que contar a vitória, meus irmãos. Foi passando o tempo, meus irmãos, orei por mais de 1 ano e meio para hoje estar na igreja pentecostal do Filho de Deus, Orei durante esse tempo todo buscando a Deus uma nova chance, uma nova oportunidade. Se fosse me continuar ali, que Deus me desse a visão para me continuar ali, mas se não fosse, que o Senhor me tirasse daquele lugar, meus irmãos. Na última semana que passou, meus irmãos, glória a Deus, depois de tantos dias, mais de 3 meses também depois, ali, meus irmãos, aquele pastor naquela época, ele acabou caindo em adultério também, Deus ele me ponhou, a exaltar, Porque, meus irmãos, aquele homem me humilhou muito, Tentou parar meu ministério, mas acabou caindo, meus irmãos, acabou sendo falho também, Não que a gente fosse falho, mas ele nos acusou, meus irmãos, porque pregamos a verdade. Passou todo esse tempo, meus irmãos, ali. Depois ele acabou indo para o mundo, meus irmãos, e daí quando eu ali ainda na igreja, na época, o outro pastor, que era depois dele, pegou e fez uma reunião rápida com a igreja, naquele mesmo dia, que ali foi entregue para ele a igreja. Novamente, ele fez uma nova reunião com toda a igreja, perguntou, para toda a igreja, se eles aceitavam a mim novamente para continuar fazendo a obra de Deus. Todos, meus irmãos, foram a nosso favor. Todos ali, meus irmãos, foram fiel, Acabaram, aceitando que eu voltasse, a tomar a Santa Ceia, fosse novamente, considerado como membro da igreja novamente, Então Deus me exaltou, meus irmãos, Deus me concedeu a vitória, Não saí disciplinado do ministério para a glória de Deus, Deus me honrou para a honra e glória do Senhor Jesus. Ali, meus irmãos, Deus ali, na última semana que eu preguei a palavra de Deus, antes de sair da igreja ali, da época, glória a Deus,
Deus entregou 3 revelações profunda e profética também para a glória de Deus, né? Uma delas foi até mesmo para o pastor da época, né? Que foi a esposa dele, que recebeu a revelação. Deus entregava uma revelação ali, meus irmãos, que o Senhor, Ele ia recolher, né? Da família da mãe do nosso, da mulher do nosso pastor da época, né? E na época, meus irmãos, ali, um dos irmãos daquela irmã, que era a esposa do pastor da época, que teve a revelação, né? Jesus revelava que ele ia recolher um da família dela, um dos irmãos dela, né? Ali, meus irmãos, passou 3 dias, realmente, né? Aconteceu, né? Que Deus recolheu um dos irmãos dela, né? Quando acontecesse isso, o Senhor falou assim que não era para ela ficar se preocupada, porque era a permissão de Deus e o Senhor ia recolher ele para a glória de Deus. Meus irmãos, Deus fez a obra tremenda ali, meus irmãos, na vida daquele homem, né? Glória a Deus ali, até mesmo antes dele morrer, depois, nos mesmos dias, meus irmãos, que ele aceitou Jesus, ali, Deus tinha falado que ele ia recolher ele, glória a Deus, e realmente Deus recolheu ele, meus irmãos. Vocês veem, Deus fez a obra tremenda, né? E completa para a glória de Deus. Ali, meus irmãos, também minha irmã na época recebeu uma revelação, né? Que Deus estava dando um grandíssimo livramento para ela. E ali, meus irmãos, ali, naquela mesma semana, ela indo para o Porto Maringá naquela época, ali o capô do carro levantou, atingiu o para-brisa, trincou tudo o para-brisa, né? O meu cunhado na época perdeu o controle do carro, quase bateu de frente com a carreta, com outro carro que vinha, né? Contra a mão dele, né? E acabou saindo fora da pista, meus irmãos, até que ele parou o carro, né? Deus concedeu livramento para ele, né? Para a glória de Deus, né? Então Deus faz maravilhas, meus irmãos, Deus faz maravilhas ainda, nosso Deus ainda não mudou, nosso Deus, né? Só basta nós confiar, só basta nós crer, pedir a Ele, né? Que assim Ele nos responderá se crermos, né, meus irmãos? E foi passando o tempo, meus irmãos, daquela semana em diante, eu falei para minha esposa, ó, Nayara, eu não vou mais na igreja, a partir de hoje eu vou ser da igreja pentecostal do Filho de Deus, estou com meu coração decidido, estou totalmente decidido a me unir com esse ministério. Nesse tempo eu liguei para o pastor presbítero Mário na época, ele me aceitou, né, como ministério, né, veio, me ungiu como diácono para a glória de Deus, me concedeu a unção de diácono, né, porque naquele tempo já era evangelista, já fazia obra de Deus, né, já era mais do que um obreiro evangelista, eu ia em vários lugares. Aí Deus me concedeu essa oportunidade de ser um diácono para a glória de Deus, né, e aí hoje, meus irmãos, estou aqui para contar este testemunho e como foi a minha vinda, né, e como foi a minha experiência, né, que eu tive, né, desde o tempo da minha conversão e como eu estou hoje, né, para a glória de Deus. E tudo isso, meus irmãos, é para que nós íamos louvar o nome do Senhor. Amém? Muitas vezes você está murmurando aí, porque você está passando por um vento, por uma luta, mas este vento, meus irmãos, é para que você lá na frente, você alcance testemunho, né? Porque quantos irmãos, quantas almas já passaram por isso, meus irmãos, amém? Muitas vezes, né, Deus permite, mas não é para que nós íamos ficar tristes, não é para que nós íamos murmurar, é para que nós íamos glorificar o nome de Deus, amém? Porque a Ele toda a honra e a Ele toda a glória para sempre, né, meus irmãos? E hoje, meus irmãos, como eu disse lá no início do testemunho, desde o início deste áudio que eu estou mandando para os irmãos, o meu sonho de um dia ser um cantor, ser um tocador, né, de um instrumento, né? Deus me concedeu para a glória de Deus, né? Hoje já estamos aí com vários louvores escritos, eu e minha esposa junto, né? Então Deus realizou meu sonho, né? Deus concedeu o meu pedido, né? O que eu pedi para Deus, né, meus irmãos, o Senhor me concedeu. E aqui estamos, né, lutando pelo Evangelho de Cristo, né, meus irmãos? E que espero, né, meus irmãos, que através de testemunho Ele venha edificar a sua fé, para que você não desista dos planos de Deus, amém? Não desista, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida, amém, meus irmãos? Então este é meu testemunho, né, meus irmãos? E mais uma vez, quem vos sauda e quem vos despede, sou eu, nosso irmão Diácono Ezequiel Nunes, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui do Paraná, amém? Fiquem com essa reflexão aí, que Deus possa vos abençoar através deste áudio, amém? Desta gravação que estou gravando, este pequeno testemunho para a glória do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe para a glória de Deus.